Assunto Taliaferro. Áudio revela manobra de Auxiliar de Moraes para obter relatórios fora do processo legal. Só lembrando, hoje, sexta-feira, 5 de setembro de 2025, na descrição chave Pix e o link de convite para o grupo do nosso WhatsApp. Gente, eu tô um pouquinho meio devagar assim para falar hoje, que eu acho que eu peguei um resfriado, né? Então tô com a cabeça doendo, nariz tá meio... Então não posso fazer aquelas palhafatodas que a gente gosta de fazer, mas vamos com calma aí, tá? Bom, não sei se vocês acompanharam ontem, mas eu trouxe uma matéria aonde apareceu um processo contra Taliaferro sobre desviar herança junto com o juiz aí de idosos e pessoas incapazes, né? Ele figurou num processo que se tornou público, que saiu a denúncia dia 8 de agosto, se tornou público dia 3 de setembro, um dia depois dele fazer as denúncias no Senado. Enfim, é um negócio muito estranho que está acontecendo contra, agora ligando o Taliaferro aí a essa situação. Agora, o engraçado é que quando você pega, né, a acusação, não tem muita coisa. Mas vamos investigar o cara por essa não muita coisa que tem. No entanto, o que ele está expondo sobre o Alexandre de Moraes é algo, gente, que se for verdade é muito grave. Agora, o que nós não vemos é o empenho, né, do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República em investigar estes fatos. Agora também a gente pode entender o porquê, né? Porque já que o Ministério Público, já que a Procuradoria-Geral da República parece ser parte desse processo de fraudes, como tem se apresentado aí esses elementos do Taliaferro, né? Mas precisa ser investigado, que é pra gente saber verdade ou não verdade, né, gente? Bom, vamos pra matéria sobre essa questão do áudio? Vamos lá. Matéria da Revista Oeste, tá na descrição do vídeo, eu vou passar o áudio pra vocês aqui já, tá, gente? Um áudio que circula nas redes sociais revela como o juiz instrutor do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, STF, Ayrton Vieira usou de manobras ilegais para obter relatórios sobre críticos da corte durante as eleições de 2022. O material, datado de 11 de novembro daquele ano, veio à tona na noite desta quinta-feira 4, por meio do ex-chefe da Assessoria de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Eduardo Taliaferro. Aí aqui tá o link, tá o Instagram, né, gente? Eu vou colocar para vocês. Deixa eu ver aqui. Vou colocar para vocês aqui, deixa eu abrir aqui rapidinho. Cadê Fagundes? Onde que tá? Não, tá aqui não. Tá aqui não. Aqui. Vou colocar para vocês aqui na tela, para vocês acompanharem. E aqui, gente, eu me lembrei agora, a gente vai ter uma matéria daqui a pouco falando sobre a ABEM criando lá, né, um centro de monitoramento. E aí, a gente tem como exemplo esse centro de monitoramento durante o período de 2022 lá, né? Olha o que deu. Olha no que deu, né? Bom, vou colocar na telinha para vocês aí, só um segundo. Deixa eu ajeitar aqui, gente. Prontinho, tá na tela de vocês. Agora eu vou voltar para mim aqui. Cadê Fagundes? Volta. Aqui. Escuta aí. Na verdade, quem conversou com a Cristina não fui eu, só para ficar claro. Foi o Jefferson, que trabalha comigo no Supremo. E em um primeiro momento, eu até pensei em colocar meu nome de ordem do juiz, do Ayrton Vieira, etc. Mas pensando melhor, fica estranho, porque eu não tenho como mandar para você, que é lotado no TSE, um ofício, ou pedir alguma coisa, você me atender, sem mais nem menos. Eu teria que mandar um ofício para o presidente do TSE, pedindo para que ele passasse, depois repassasse essa ordem para você, para que você aí me atendesse. Porque não, embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né? Justamente porque temos um mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito
descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Daí nós termos evoluído no raciocínio e pensado que ficaria melhor um juiz do TSE, né, mandando para nós, que aí ninguém pode questionar nada. Obrigado. Vocês entenderam aqui, gente? Ele reconhece que a ação... Deixa eu voltar aqui para mim. Observem que ele reconhece que a ação é ilegal. Inclusive ele fala, né, que isso poderia ficar descaradamente. Então, o que ele diz? Ó, vamos seguir esse outro caminho aqui, dar um jeitinho brasileiro na coisa, porque, né, para dar um ar de legalidade. É mais ou menos isso o que apresenta aqui, né? Vamos continuando aqui. Polícia Federal, Paulo Gonet, vamos investigar isso ou isso não tem nada de errado. É o que tá aqui no próprio, né, ainda na legendinha aqui. Cadê a imprensa tradicional do Brasil? É boa pergunta. Cadê a galera? Né? Hashtag, vai estar aqui as hashtagzinhas, né? Não precisa a gente ler, enfim. Na gravação, Vieira admite a Teliaferro que enfrentava dificuldades em formalizar pedidos de relatórios ao TSE sem expor irregularidades no trâmite oficial. Vieira reconhece que não poderia formalmente requisitar diretamente a Teliaferro documentos ou relatórios, já que este era vinculado ao TSE. Para seguir o rito institucional, o correto seria um ofício encaminhado ao presidente da Corte Eleitoral, que repassaria o pedido internamente. No entanto, segundo Vieira, esse caminho ficaria muito descarado, ficaria muito na cara, né? Todo mundo ia perceber o joguinho por trás de tudo isso. Não tenho como formalmente... Ou seja, não tenho como formalmente, em outras palavras, não tenho como legalmente. Observaram que aqui tem um detalhe, gente? Bolsonaro está sendo acusado de quê? De cometer um golpe. Qual foi o ato dele? Ele pegou um documento, segundo a denúncia, que é a tal da minuta, e buscou um contexto jurídico nela para validar ela. No sentido que, segundo a PGE, no sentido que ele queria. Só que ele não encontrou um contexto jurídico, e aí ele abriu de mão porque não tinha legalidade. Olha só o detalhe aqui, pra vocês verem como é que é a loucura isso aqui. O cara tá sendo acusado de pensar em dar um golpe, não deu porque não encontrou o contexto jurídico. Se você observar toda a base da acusação em cima disso. Ele pensou, ele queria, ele fez reunião, ele buscou um jeito, só não levou adiante. Por que não levou adiante? Porque não havia respaldo na lei para que ele fizesse o tal ato. Se você observar, a acusação de Bolsonaro se resume nisso aqui. Aqui nós temos um ministro dizendo o seguinte, que legalmente ele não tinha como fazer aquele ato, por isso ele tinha que fazer isso de uma outra forma, fora do rito tradicional, fora da legalidade. E aí você vê que coisa engraçada, a justiça está punindo um cara que não cometeu o que ela está cometendo, porém ela acusou o cara de fazer o que ela está fazendo. Vocês entenderam aqui, gente, o absurdo que nós estamos vivendo no Brasil? Não tenho como, formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, afirma Vieira na gravação. Como o juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE e esse alguém, sem mais nem menos, obedece, manda um relatório. O magistrado reconhece que entre os auxiliares de Moraes no STF e no TSE, os processos eram muito mais fáceis, justamente porque temos o mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Mas observa que, em caso de questionamentos, a comunicação direta poderia levantar suspeitas.
Então, fica bem claro, gente. Eles estão querendo condenar Bolsonaro por um ato que eles cometeram justamente ao tentarem condenar Bolsonaro. O diálogo expõe uma rede de cooperação informal entre instâncias do judiciário, na qual regras processuais e regimentais foram flexibilizadas para atender interesses do gabinete de Moraes. A declaração de Vieira mostra a consciência da irregularidade e o esforço deliberado em mascarar pedidos de informações que, pela via legal, não poderiam ser feitos. E voltamos à mesma questão do golpe. A minuta, a questão da anulação lá nada foi para frente por quê? Porque não tinha legalidade, não foi isso? Mas ele teve a intenção. E o que conta é a intenção. Vamos condená-lo pela intenção. Aqui o STF, de acordo com esse áudio, sendo ele verdadeiro, vamos dizer assim, sendo ele verdadeiro, sendo ele real, eles estão fazendo justamente o que eles acusaram o Bolsonaro. Aqueles não só tiveram a intenção, não encontraram legalidade e acharam outros caminhos fora da legalidade para fazer o ato acontecer. O episódio se insere no ambiente de 2022, quando o TSE e o STF ampliaram ações contra empresários, jornalistas e políticos investigados sobre acusação de disseminação de desinformação e incitação aos supostos atos antidemocráticos. Taliaferro, responsável pela área técnica de enfrentamento da desinformação no TSE, esteve diretamente ligado à produção de relatórios que fundamentaram operações sensíveis, como busca e apreensões. Uma autoridade competente faz o pedido. O pedido deve partir do ministro relator no STF, nunca de forma direta a um assessor de outro tribunal. Né? Isso aqui, gente, que eu vou ler para vocês agora, eu vou só aqui, ó. Como deveria ser o rito legal? Vamos lá. Vamos pegar aqui pra gente entender como é que deveria as coisas acontecerem. Vou repetir novamente aqui, tá? Primeiro, a autoridade competente faz o pedido. O pedido deve partir do ministro relator no STF, nunca de um ministro do assessor de outro tribunal. 2. Forma oficial. O instrumento adequado é um ofício ou expediente formal, dirigido à autoridade judiciária competente no TSE, presidência, corregedoria ou ministro relator de processo relacionado. 3. Conteúdo do pedido. O pedido deve identificar o processo, indicar o fundamento legal, delimitar o objeto, quais dados ou relatórios, estabelecer prazos e justificar eventual sigilo. 4. Tramitação e registro. Vamos lá. O ofício deve seguir pelos canais oficiais, se juntado aos autos do STF, protocolado no TSE, garantindo rastreabilidade, publicidade ou sigilo justificado e a cadeia de custódia do material. 5. Execução pelo órgão cooperado. Quem cumpre no TSE é a autoridade competente, como o ministro relator em feitos eleitorais ou a unidade indicada pela presidência, que expede ordens internas e responde oficialmente ao STF. Tá aí, gente. Só que isso aqui não foi, né, vamos dizer assim, seguido o rito, né? Seguido o rito. E aí cai naquela velha frase que eu costumo falar pra vocês: chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Bolsonaro não jogou fora das 4 linhas, mas justamente está sendo acusado de querer, não fez, mas de querer, de intentar, de pensar. Aqui os caras jogam fora das 4 linhas e querem condenar o cara. Dá pra gente entender essa lógica? Fica complicado, né? Mas enfim. Vamos lá.